Fala pessoal, aqui quem fala é Rafael Scaramelli e hoje eu vou falar um pouco sobre a taxa Selic. O que é, como que é definida, qual que é a relação dela com a inflação, como ela influencia no mercado de trabalho e como que ela vai influenciar nos seus investimentos. Mas antes de mais nada, dá o clique no gostei aí, vai, faz isso agora. No final do vídeo, se você achar que não gostou, você desfaz. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela é a taxa base de todas as operações que envolvem juros, seja investimento, empréstimo, financiamento, entre outras. Ela é definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, em reuniões que ocorrem 8 vezes ao ano, visando controlar a economia do país. Basicamente, a taxa Selic é uma arma que o governo tem para controlar a inflação. Ela pode ser usada para aumentar ou diminuir o consumo da população. Por exemplo, quando a taxa Selic aumenta, os juros consequentemente aumentam. Isso faz com que o consumo da população seja freado. Fazer um empréstimo ou algo do tipo já fica um pouco mais caro, pois os juros que incidem sobre as parcelas vai estar maior. Isso ocorre ao contrário também. Quando o cupom quer que a roda da economia gire e a economia se movimente, ele diminui a taxa Selic. Ok, mas e a inflação? Como eu disse, quando a taxa Selic aumenta, o consumo em geral diminui, fazendo com que os produtos em geral tenham menor circulação, obrigando assim a diminuição do preço. Isso faz com que a inflação recue. A taxa Selic tem influência também no mercado de trabalho, pois quando ela aumenta, o consumo diminui, certo? Não sei. Isso faz com que as grandes indústrias e os pequenos comércios diminuam a produção, diminuam as vendas, pois não há demanda suficiente para manter o mesmo ritmo de produção. Com a demanda baixa, o número de funcionários ociosos aumenta e, consequentemente, começa a ocorrer as demissões, né? Até hoje o país sofre com a crise de 2015. O grande número de desemprego que a gente tem até hoje se dá basicamente pela grande demissão em massa que teve nesse período de 2015. Nos investimentos, a taxa Selic é muito mais do que uma simples taxa da economia. Ela é a taxa-mãe dos investimentos de renda fixa, como CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto e também da poupança. Ela influencia diretamente na rentabilidade desses que eu citei. Nesses casos, a taxa Selic serve como parâmetro de rendimento de cada título. Então, se a taxa Selic está alta, o rendimento vai ser alto. Se a taxa Selic está baixa, o rendimento vai ser baixo. Não vou entrar em detalhes sobre cada um desses tipos de investimento, porque é assunto para outros vídeos. Mas emendando o assunto, como você pode ter rendimentos acima da taxa Selic nos investimentos? Normalmente, bancos menores oferecem investimentos com a rentabilidade acima da taxa Selic. Isso acontece para poderem competir com o Tesouro Nacional, né? O Tesouro Nacional é o que emite o Tesouro Direto, né? O Tesouro Selic, nesse caso. Então, os bancos menores eles utilizam essas taxas maiores de rentabilidade para atrair investidores. Mas aí você me pergunta, é seguro investir em bancos menores, bancos que a gente nunca ouviu falar? O que tem que ser levado em consideração é verificar se esse banco tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então esse fundo, ele garante, mesmo se o banco falir, se o banco quebrar, ele te garante até R$250 mil por CPF e por instituição. Então você tem a garantia de ser reembolsado, caso o banco quebre. Outra maneira de ter rendimentos acima da taxa Selic é investindo em renda variável, mas o próprio nome já diz, variável. Então ela varia. É mesmo, é? Então o risco desse investimento tem que ser levado em consideração. Um exemplo de renda variável é investir em ações na Bolsa de Valores. Então pessoal, é isso. Se respondi sua pergunta sobre a taxa Selic, deixa um gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações e fui!